que vê? Ou... Não vejo assim de todo. Então. É óbvio que nós chegámos a uma fase em que só temos más escolhas pela frente. Não temos nenhuma escolha fácil, mas estou completamente convencido que a saída do euro é, dentro das más escolhas que temos pela frente, a pior. O que é que acontecia se tivéssemos que sair no euro? Eu acho que esse é que é o ponto. No seu entender, o que é que seria? É exatamente essa a pergunta que temos que responder. Não basta dizer sair do euro, os pormenores é que são importantes. No dia em que se anunciar que Portugal sai do euro, o que é que a Fátima faz em relação ao depósito que tem no banco? Sob o risco de que vá ser convertido em novos escudos, que se desvalorizará imediatamente 30% ou 50%. Estou convencido que vamos todos correr a buscar as nossas poupanças ao banco e temos, portanto, imediatamente ou quase instantaneamente uma falência do sistema financeiro com um custo muito grande para o país. Se der tempo, penso que há um congelamento, não é? Depende. Não, mas já agora deixe-me só acabar. Para ver diálogo só este ponto que é importante. Tem razão se for uma saída que não for apoiada. Agora, se houver um comprometimento do país e das instituições europeias que os depósitos continuam a manter o seu contravalor em euros, não há razão nenhuma para as pessoas tirarem dinheiro. Pelo contrário, até se pode tornar um negócio aceitável. Por isso é que eu, evidentemente, considero, e digo sempre, em situação de instabilidade da zona euro, não devemos sair da zona euro. Mas como é que os depósitos continuariam em euros se saíamos do euro? Contravalor em euros. Contravalor em euros, mas... Nós podemos ter as moedas quando quisermos, na moeda que quisermos. Continuaremos sujeitos à livre circulação de capitais. E, portanto, se eu disser assim, não temam que a desvalorização não significa que os vossos depósitos percam valor, é evidente que as pessoas, se acreditarem na garantia, e por isso é que não pode ser só o Estado a dar, tem de ser a União Europeia a dizer que concorda com isso e a dar o apoio suficiente para isso, é evidente que nessa altura não há grande razão para mudar. Pedro. Isso quase levanta a questão do o que quer dizer pertencer ao euro. Pertencer ao euro não é usarmos simplesmente o euro como unidade de conta e como meio de transação. Pertencer ao euro, em última análise, tem a ver com uma garantia dada pelo Banco Central Europeu de dar liquidez aos nossos bancos. Portanto, o que o João Ferreira do Amaral está a dizer é saímos do euro, mas mantemos essa virtude do Banco Central Europeu continuar a dar liquidez aos bancos. Bem, nesse caso não sei o que quer dizer sair do euro. Nós obviamente podemos Ele diz que não é isso que está a dizer. Pois, mas eu aqui quero ter algum cuidado com os pormenores, porque acho que aqui não são pormenores, são pormaiores. Nós podemos, obviamente, amanhã declarar que cada euro que está no banco é convertido em escudos a 200 escudos por euro. Imediatamente no dia seguinte o escudo deixa de valer 200 escudos por euro e passa a valer 300 escudos por euro, desvaloriza-se 50%. Sendo que todas as nossas dívidas, enquanto estiverem denominadas em euros, aumentaram imediatamente 50% em valor. Se a nossa situação financeira já era precária antes, depois torna-se claramente insustentável. Um euro que poderia ser declarado como por 200 escudos, no dia a seguir vale 300 escudos e a nossa dívida, que era de 50 escudos, passa a ser de 100 escudos. Exatamente. Portanto, obviamente ainda mais insustentável. Obviamente que isto seria também entendido pelos nossos credores como, de facto, de resto, para mim nem faz sentido abandonarmos o euro se não incumprirmos na dívida. Esta combinação de sair do euro e manter as dívidas denominadas em euros, para mim é a combinação mais mortal que se podia pensar. Eu ainda concebo sair do euro para fazer um default na nossa dívida. Para não o fazer parece-me absolutamente impossível. Porque não temos recursos, sobretudo na medida em que... Confesso que não entendo bem. Os recursos são os que existem. São estes, em euros, que nós temos atualmente. Pode-me dizer, as dívidas em escudos aumentam. Mas nessa altura, justamente, e também é a minha sugestão, o Estado deve tomar, na parte das dívidas, aquilo que resultar da desvalorização e financia essa parte da dívida com o recurso a empréstimos junto do Banco de Portugal, que nessa altura emite dinheiro. Portanto, mas isto é um bom ponto. O Estado continua com necessidade de se financiar.
vai fazê-lo com certeza a taxas de juros muito mais altas, porque a partir do momento em que passarmos para o escudo e com possível criação monetária, as taxas vão imediatamente subir em flecha, descontando a inflação no futuro. Portanto, nenhuma destas soluções é miraculosa. Não, claro. E não pior ainda, a partir aqui. do momento em que a nossa moeda se desvaloriza 50%, imaginem, nós temos um país que tem neste momento um déficit na balança externa de 10% do PIB. Temos que importar energia, temos que importar medicamentos, temos que importar alimentos, temos que uma série de importações básicas necessárias à nossa subsistência que imediatamente vão estar em sério risco. Não é de todo muito óbvio que conseguimos. Eu acho que das estimativas que tenho visto e a única experiência recente que temos de um país que tenha saído, enfim, de quase uma união monetária, é o caso da Argentina, as estimativas que eu tenho visto apontam para um custo imediato de perda do PIB de entre 30% e 50%. Portanto, estamos a falar de uma crise, uma escala... Na Grécia fala-se em 60% se tiver que se regressar ao dracma. Estamos a falar de uma crise de uma escala épica, com carência de bens básicos, com uma saída desordenada da zona euro, parece-me absolutamente improvável. E não acredito, eu percebo, eu não acredito que haja uma saída ordenada, porque a única forma de fazer uma saída ordenada era com o apoio das instituições europeias e do Banco Central Europeu, que não o farão para um país que está a sair da zona euro. Não farão, porque há um interesse mútuo. Não há. Mas eles estão interessados em receber o empréstimo, exatamente. Não é? A dívida. Aí o Sr. Cabral tem razão. Muita probabilidade de nós virmos a pagar a dívida em euros. Mas nós só teremos probabilidade de pagar a nossa dívida em euros, não tenha qualquer dúvida. Por este caminho nós temos um incumprimento certo. Só temos a probabilidade de pagar a nossa dívida em euros se equilibrarmos a nossa balança de pagamentos e mais, aquilo que diz dos bens serem importados serem mais caros, e é verdade, com a desvalorização cambial, compara com uma situação em que, pura e simplesmente, não temos dinheiro para importar, como hoje não temos. O nosso financiamento à atividade económica está reduzido quase a zero. Porquê? Porque temos um déficit brutal na balança de pagamentos. E se continuarmos nesse caminho, não tenha qualquer dúvida que vão faltar os bens essenciais, vai faltar tudo. Um país não pode impunemente manter déficit da balança de pagamentos sine die. Não pode. A certa altura, pura e simplesmente, deixa de haver dinheiro do exterior para financiar isso. E nós já chegamos a essa situação. E não encontro na história nenhum outro processo para reverter isso, a não ser com uma desvalorização cambial. Mas se houver, estarei muito atento a isso. Não encontro nenhum. Não, eu acho que há apenas aqui, se quiser, uma impossibilidade, que é... O João acredita que o Banco Central Europeu continuará a garantir liquidez aos bancos, portugueses e que evitará uma corrida aos bancos portugueses. O que eu julgo é que vai ser necessário, em qualquer caso, com saída ou sem saída, um novo empréstimo grande a Portugal. Vai sair. Eu penso que grande parte dos economistas pensam isso. E o que eu digo é que esse empréstimo que houver será suficiente para, nos primeiros tempos, sustentar a economia. O Banco Central Europeu não precisa de emprestar dinheiro a Portugal. O que precisa, do meu ponto de vista, é exercer aquilo que deve fazer, aliás, que é, no dia em que sairmos, ajudar as autoridades portuguesas a manter a nova moeda dentro da banda de flutuação que vier a ser os 15% de flutuação. É isso que precisa. E precisa também, naturalmente, de ajudar, através de tudo que for no período de transição, porque terá de haver um período de transição, tudo que for situações que possam surgir, o Banco Central Europeu ajudar nessa fase. Agora, permanentemente, não tem nada que estar a ceder liquidez nos bancos, até porque a liquidez que houver nos nossos bancos vai ser aquela que conseguimos obter com o equilíbrio da balança de pagamentos. Sem equilíbrio da balança de pagamentos, não é o Banco Central Europeu que nos poderá sustentar, como hoje já não nos está a sustentar, nem vai poder sustentar no futuro. Não sei que as regras da zona euro mudem completamente. Eu lamento, não. Este seria, de facto, a tal varinha de condão miraculosa que resolveu os problemas. Não é. É péssimo sermos da zona euro, mas o que é que há? Deixa-me só acabar. Como dizia o outro, há o péssimo e o muito péssimo. Eu acho que há uma razão ainda maior, para além de me parecer impossível, evitar uma crise financeira absolutamente catastrófica dentro do país.
há uma razão maior porque os nossos parceiros da zona euro não querem fazer isso, porque a partir do momento em que façam uma saída destas, o contágio é instantâneo. A partir do momento em que seja negociada uma solução destas para a Grécia ou para Portugal, imediatamente os espanhóis vão levantar o dinheiro dos seus bancos, depois os italianos, depois os franceses, e a zona euro desmorona-se por Bem, isso. mas eu vou aqui ter que fazer agora um curto intervalo. Recordo só que a primeira frase que está na minha cabeça que o professor Ferreira do Amaral me disse esta noite foi: o projeto político do euro morreu. Foi a sua primeira frase esta noite. É a minha convicção. Foi a sua primeira frase esta noite. De maneira que vamos fazer aqui um curto intervalo, voltamos já, porque esta discussão é muito interessante e também é preciso perceber o que é que fica da economia com austeridade ou sem austeridade, antes e depois de pagarmos, enfim, aquilo que devemos. Até já.